Irmãos, vamos dar continuidade aí ao nosso panorama bíblico. Hoje nós estudaremos sobre o livro de Esther, um livro muito interessante, de vários aspectos, em vários aspectos diferentes. Um livro muito conhecido, assim, pelo menos, se não a sua história completa, pelo menos algumas coisas do livro de Esther, bem conhecidos. E nós faremos o panorama dele hoje. Vamos ler novamente o texto que nós lemos na abertura, está projetado ali, se os irmãos quiserem acompanhar por ali, ou nas suas Bíblias mesmo, Esther capítulo 10, versículo 3. Vamos ler juntos? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Irmãos, nós confessamos como cristãos, creio que todos nós aqui confessamos isso, pelo menos logicamente com as nossas palavras, de que Deus é soberano. Eu creio que entre nós aqui não haverá muita discussão, não é um daqueles assuntos que a gente diverge, de que Deus é soberano, que Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Eu creio. Alguém não crê nisso aqui? Pode ser sincero. Carlinhos levantou a mão para coçar a orelha, eu achei que ele ia levantar a mão. Gelou aqui, Carlinhos. Mas isso é ponto pacífico para nós, na nossa confissão de que Deus é soberano. E dizer que Deus é soberano é dizer que todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. Não só do poder, mas do controle de Deus, do cuidado de Deus, da condução de Deus. Isso é Deus ser soberano. Eu já citei aqui algumas vezes a frase de Abraham Kuyper, que diz que não existe 1 milímetro quadrado no universo que Deus não reclame como seu. Ele tem tudo, e tudo está debaixo do seu controle. No entanto, na nossa prática, não é bem assim. Nós cremos, mas nós temos muita dificuldade de viver isso. Uma prova disso, por exemplo, é a ansiedade. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós temos dificuldade de crer que Deus está no controle de tudo. Veja, irmãos, isso não significa que nós não cremos que Deus é soberano. Mas por causa do nosso pecado, nós temos a limitação de viver 100% aquilo que nós afirmamos crer e aquilo que nós cremos. Então, é muito comum que nós coloquemos certas coisas nas mãos de Deus por serem coisas que estão muito longe do nosso alcance de fazer alguma coisa. Mas é muito comum também que pequenas coisas nós não coloquemos nas mãos de Deus ou não creiamos que elas estão nas mãos de Deus. Sabe aquela frase que eu pelo menos já ouvi muito, e creio que muitos irmãos aqui já ouviram, se não já até falaram em alguma época da vida? Já viram aquelas pessoas que dizem assim, que na Bíblia está escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei? Quem já ouviu essa frase aqui? Já ouviu, né? Nós sabemos que essa frase não é verdade, né? Porque a nossa parte é nenhuma, a gente não consegue fazer nada. Mas, às vezes, nós vivemos essa frase. A gente pode não concordar com ela, não afirmar como parte da nossa fé, mas às vezes nós vivemos isso. Como? Quando aquelas coisas que estão ao nosso alcance, nós não pedimos ao Senhor, não colocamos diante dele, não cremos que Deus está controlando e fazemos isso apenas com aquelas coisas que estão fora do nosso alcance. Eu achei muito interessante uma palestra que eu ouvi um dia, que quem estava dando a palestra, não me lembro se foi no seminário que eu ouvi, ele disse assim, que o celular, a facilidade com que a gente se comunica hoje, trouxe benefícios, mas trouxe um pouco enfraqueceu um pouco a vida espiritual. E aí ele deu o seguinte exemplo, imagina uma mulher que o marido é caminhoneiro, e ele sai na segunda de madrugada para fazer o seu serviço, e só vai voltar no sábado ou na sexta-feira. Antes do advento do celular ou da facilidade da comunicação, a mulher crente que tinha um marido caminhoneiro, a hora que ele saía, ela orava ao Senhor. Deus, cuida dele,
eu não sei onde. Aí lá para quarta-feira ela está orando, eu não sei onde ele está, se está tudo bem, o Senhor sabe, cuida. Agora que tem o WhatsApp, não precisa mais orar a Deus para ele cuidar, porque ela liga para ele toda hora para saber onde ele está, se está tudo bem. Então, são coisas que antes estavam nas mãos de Deus e hoje parece que está nas nossas mãos. Isso é a nossa dificuldade e a nossa fragilidade em crer na soberania de Deus, nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Sim. Não, entendi. Sim. Nós sempre temos que fazer a nossa parte. Nós sempre temos a nossa responsabilidade e um compromisso com ela. O que eu quero dizer é que mesmo quando nós estamos fazendo a nossa responsabilidade, é Deus que está nos conduzindo. É Deus que está cuidando, entendeu? Porque a gente pode fazer tudo aparentemente correto, da maneira como deve ser feita, mas não é por nós mesmos. É Deus que está nos ajudando, incentivando, entendeu? Então, se você pensa assim, não, deixa eu fazer minha parte aqui. Na verdade, é Deus te conduzindo ao compromisso com a verdade para que você faça aquilo que deve ser feito, entendeu? Então, não é assim, aqui é a minha parte e aqui Deus vai me ajudar. A todo momento é Deus nos ajudando a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance. Por isso que não só nas grandes coisas nós confiamos em Deus, mas nas mínimas coisas também. Isso. Exatamente. Quando nós fazemos e queremos uma coisa boa, santa, é Deus produzindo isso em nós, né? Então, irmãos, nós chegamos naqueles momentos da nossa vida, né, em que a gente fala assim, agora não tem jeito, agora é só Deus mesmo. Sabe, quando é alguém doente, já tentou de tudo, já fez tratamento, já fez cirurgia, já pagou consulta cara e nada resolveu, o que a gente fala? Agora não tem jeito, agora é só Deus. Mas quando não foi só Deus? Deus usa meios diferentes. Eu sei que quando a gente usa essa expressão, a gente está querendo dizer que os recursos humanos se encerraram. Mas sempre foi Deus, seja por meio de remédio, seja por meio de tratamento. Deus cura tanto o câncer quanto a unha encravada. A gente pensa isso, talvez quem nunca teve uma unha encravada, mas arruma uma unha encravada para você ver se você não clama a Deus, para aquela dor melhorar, né? Não, Anderson. O Anderson pode dar um testemunho para ele mais tarde, para nós aí, que está com a unha que virou imã de pisão, né? Mas quando o dedo está incomodando, a gente clama ao Senhor. Quando o dente está doendo, não é só no câncer. Deus, a gente não clama a Ele só para Ele nos conceder um emprego quando a gente está desempregado. Mas a manutenção do emprego que a gente já tem, também é mão do Senhor. Deus livra uma pessoa das drogas, do fundo do poço das drogas. Mas Deus livra alguém também da cobiça, da inveja, da maledicência. Coisas aparentemente muito menores, mas que não for Deus para nos resgatar, nós não saímos. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos acostumados a ver a ação de Deus nas grandes coisas, e quando nós não vemos, parece que Deus não está agindo diante dos nossos olhos, mas em todas as pequenas coisas, nos mínimos detalhes da nossa vida, nós somos igualmente dependentes de Deus. Para todas as coisas, Deus é soberano. Não é porque alguma coisa é alcançável por nós, humanamente falando, que Deus não faz parte disso, ou Deus não está no controle dessas coisas. Então, irmãos, quando nós olhamos para o livro de Esther, e o porquê Deus está falando todas essas coisas, é que o livro de Esther, ele é uma demonstração dessas duas coisas. Deus agindo nas grandiosas coisas, Deus agindo na história, Deus agindo no meio nos palácios, mas também Deus conduzindo pequeninas coisas, um detalhezinho aqui, um tropeço ali, como nós vamos ver, uma coisinha simples aqui, mas que estão no controle de Deus, para que o plano de Deus seja concluído. Então, uma coisa que nós vamos ver, passar na história de Esther, teve uma situação aqui que um homem estava sentado num lugar. Ele está sentado nesse lugar
foi providência de Deus para a história toda mudar. Na história tem um homem que levou um tropeção. Eu creio até que os irmãos não sei se lembram desse detalhe na história de Esther. Um homem tropeçou sem querer. E isso foi definitivo para a condução da história. Coisas mínimas, mas que Deus estava ali conduzindo para chegar ao seu fim proveitoso. Irmãos, o livro de Esther é um livro em 10 capítulos, que faz parte da categoria dos livros históricos, é o último livro dessa categoria no Antigo Testamento. Ele foi escrito aí mais ou menos 400 anos antes de Cristo, mais ou menos na época de Esdras e Neemias também, e o autor é desconhecido, daqui a pouco nós chegaremos nesse ponto. Mas, falando um pouco sobre o livro de Esther, o livro de Esther apresenta uma história que é muito conhecida, até culturalmente falando. Esther já virou filme, Esther já virou livro, não o livro bíblico, obviamente, mas já virou romance. Esther já virou novela. Esther já virou até marca de cosmético, de produto de beleza. Eu não sei se chegou aqui em Barroso, não é? Quando eu era adolescente, lá em Belo Horizonte, acho que a Abigail deve lembrar, que você morava em Contagem nessa época. Na rádio passava propaganda, na 107, kit de beleza da Rainha Esther. Você lembra? Era. Então, eu sei que vendia até kit de beleza da Rainha Esther. Então, o livro de Esther e a história são culturalmente conhecidos. Mas é um livro que nem sempre a ligação dele com o todo das Escrituras, ele é reconhecido. Os detalhes ou mesmo o propósito do livro. Na história da igreja, o livro de Esther já foi rejeitado por algumas linhas do cristianismo, justamente por falta de compreensão de como esse livro faz parte do todo das Escrituras. O livro de Esther não é um romance, não é a história de uma mulher que o rei se apaixonou por ela, ela se tornou rainha. O livro de Esther é um tratado sobre a providência de Deus. Quando a gente começa a ler o livro e a gente vai lendo os capítulos após capítulos, nós vamos ver a providência de Deus tomando forma e sendo colocada clara aos nossos olhos. Tanto que um dos motivos pelos quais o livro de Esther já foi rejeitado por alguns é porque nele não há nenhuma menção de Deus. Se nós lemos aqui o livro de Esther, não há a palavra Deus, não há uma oração dirigida a ele, mas a mão invisível de Deus está aqui por trás desse livro, por trás dessa narrativa, conduzindo todas as coisas. Já foi sugerido na história que esse livro era uma ficção, seria uma ficção, ou uma ficção histórica, quando o personagem existe, mas a história dele é mudada, né, para fazer um romance. Já foi sugerido, né, que o livro seria uma parábola, mas como que nós enxergamos o livro? Como uma narrativa histórica, aquilo que de fato aconteceu, porque é isso que o livro clama para si. O livro, na Bíblia, quando alguma coisa é uma parábola, quando alguma coisa é uma analogia, é um conto, a própria Bíblia nos dá essa informação de que não é uma história verídica. Aqui, todos os elementos do livro de Esther nos levam a entender que é de fato uma história verídica, algo que aconteceu. Então, irmãos, tendo passado por essas informações, vamos entrar em algumas informações literárias do livro de Esther, para depois nós passarmos para o assunto, para o enredo da história e a mensagem central do livro. O livro de Esther recebe esse nome por causa da personagem principal, nenhuma referência a ser ela a autora, mas aquela que chama a atenção pela função que ela tem no propósito divino de preservar o povo de Deus, daí o título. O autor do livro de Esther, ele é desconhecido. Alguns sugerem Esdras, alguns sugerem o próprio Mordecai, que é um personagem central no livro, ou algum dos escribas da época. Nós não temos nenhuma informação, nem interna, nem externa, para saber quem é o livro. Algumas coisas que ajudam a entender é que quem escreveu o livro tinha conhecimento de detalhes da história e tinha conhecimento de detalhes da cultura do Império Persa da época, conhecia detalhes da vida no reino, na vida no palácio, a vida real. Então esses detalhes levam a entender que talvez seja alguém muito próximo dos envolvidos na história, alguém que estava muito perto ali do contexto dos acontecimentos, ainda que não se sabe quem escreveu. E quando o livro foi escrito?
Justamente por esses detalhes que eu acabei de mencionar, conhecimento de detalhes da história, conhecimento de detalhes dos acontecimentos, conhecimento de detalhes da cultura, do contexto histórico, da vida no palácio. Por esses detalhes, tudo indica que o livro foi escrito pouco tempo depois dos acontecimentos, e não muito tempo depois. Principalmente, quando, algum tempo depois, aqui, algumas décadas depois, o Império Persa foi tomado por Alexandre o Grande. E quando ele fez isso, ele trouxe aquilo que se chama de helenização do Império. Ele trouxe a cultura grega para todos os lugares. Parece, ao que tudo indica, o livro de Esther foi escrito antes disso, porque não há resquícios de nenhuma mudança cultural do Império Persa para o Império Grego. Então, um tempo ali muito próximo do ano 400 ou 450 a.C. Diga, Francisco. Não, o pai de Hadassa era tio de Mordecai. Eles eram primos, com idades, assim, ao que tudo indica, bem diferentes, mas primos. Então, né, provavelmente o livro escrito aí após a morte de Xerxes, que é um ponto histórico, né, nós vemos isso no capítulo 10, versículo 2, e antes do Império de Alexandre o Grande tomar conta ali da Pérsia, né? Então, por volta de 400 a 450 a.C. E as circunstâncias? O que o livro narra? Os fatos narrados no livro de Esther, eles acontecem cronologicamente entre Esdras e Neemias. Ele não acontece depois de Neemias. Ele acontece depois do rei Dario I, que foi quando veio a primeira leva de judeus. Se a gente juntar aqui Esdras e Neemias, só para a gente lembrar, nós tivemos 4 momentos. Vieram alguns judeus sob o governo de Zorobabel, depois vieram outros sob o governo de Esdras, depois vieram outros com Neemias, e depois vieram um 4º grupo. Então veio o primeiro grupo, e quem reinava na época era Dario I, Dario I, e reconstruíram o templo. Depois disso, e antes do retorno de mais exilados com Esdras, ou seja, no meio do livro de Esdras, foi quando reinou Xerxes, ou Assuero, é a mesma pessoa, né? O rei Xerxes ou Assuero. Então, nessa época, se dá os acontecimentos de Esther. E é interessante que quando nós estudamos Esdras, nós vimos que há de fato um período longo entre a primeira vinda e a segunda vinda de judeus, tanto que um rei não sabia da ordenança do outro, da permissão do outro. Nós lemos, parece que aconteceu tudo rapidinho, mas há ali um grande espaço, né, cronológico entre as coisas. E o propósito do livro, né, escrito pelo qual o livro de Esther foi escrito, foi para justificar uma festa. Isso passa meio despercebido quando a gente lê o livro colocando o foco assim em Esther, em Mordecai, na trama, e a gente perde que o próprio livro nos dá a evidência do porquê ele foi escrito. É como se a gente tivesse que escrever para alguém o porquê que a gente comemora, por que a gente faz a ceia do Senhor. Aí a gente tivesse que resumir. Então vou escrever um livreto aqui para explicar por que a gente comemora a ceia do Senhor. Aí eu ia explicar Jesus, Páscoa, Jesus e tal, e no final eu colocar, por isso que nós comemoramos a ceia do Senhor. E o que nós vemos no final do livro de Esther é a justificativa da festa do Purim, o dia do Purim, ou uma festa do Purim, que era uma festa que celebrava alguma coisa. Mas o que? Aquilo que vai ser descrito no livro de Esther. Então, o livro foi escrito para justificar essa festa, mas com qual objetivo? Não somente objetivo histórico, mas de fortalecer no coração e no entendimento dos judeus os motivos da festa. Por que eles comemoravam aquela festa? Porque eles estiveram sob risco de morte, eles estiveram sob risco de extermínio, mas Deus, pela sua providência, os preservou e fez com que os seus inimigos fossem derrotados. Então, lembrar do significado do Purim era trazer de volta à mente, ao coração deles, a libertação empregada pelo Senhor. Irmãos, é a mesma coisa que nós fazemos na ceia.
quando nós celebramos a ceia, pode às vezes parecer que é algo repetitivo. Normalmente nós cantamos os mesmos hinos, ou pelo menos o mesmo tema. Nós lemos às vezes os mesmos textos bíblicos durante a celebração da ceia. Nós falamos basicamente a mesma coisa, porque não há novidade para falar sobre a ceia. É aquilo. Então a gente fala do pão, a gente fala do cálice. Mas para que tudo isso? Não é só para a gente decorar. É para que cada vez que a gente participe da ceia, o seu significado seja vivificado no nosso coração. Para que a gente não caia na normalidade de achar que ceia é só comer e beber. Mas aquilo tem um significado importante por trás. Então, assim também foi a justificativa dessa festa. Fortalecer o sentido espiritual daquilo que aconteceu e daquilo que Deus fez pelo povo de Israel. Então, entrando aqui na estrutura do livro, vamos fazer aqui um breve resumo da história. Eu sei que os irmãos conhecem a história de Esther, mas lembrar aqui de alguns detalhes. O livro conta a história de um rei que deu uma grande festa, um rei muito generoso, e ele deu uma grande festa de muitos dias, a festa, e o povo estava feliz, comendo, bebendo, e o texto diz que não era só o rei não, todo mundo do reinado foi convidado, e chegou um dia da festa, ele chamou a rainha para se apresentar diante dos convidados. A rainha, o texto diz que era uma mulher muito bonita, e ele queria demonstrar aos outros, aos seus convidados, a beleza da rainha. E a rainha se recusou a vir. Ela falou assim, não vou. E ele se encheu de fúria e ficou um clima esquisito. E aí, outros, irmãos, quando eu estava lendo isso, eu achei tão interessante que, olha a preocupação daqueles que estavam ao redor do rei. Eles disseram assim para o rei, o senhor tem que fazer alguma coisa. Sabe por quê? Vai ficar conhecido por aí que a rainha desobedeceu o rei. Sabe o que vai acontecer? Em todas as casas, as mulheres vão desprezar os seus maridos e não vão respeitá-los. Olha que preocupação, irmãos. Quando eu estava pensando aqui, quando eu estava lendo esse texto e meditando, eu estava pensando assim, se Vasti porventura não chamava Vasti de Beauvoir, a primeira feminista, aquela que falou assim, o rei não manda em mim, eu faço o que eu quero e as mulheres vão fazer a mesma coisa. Só que lá eles cortaram o mal pela raiz, Aqui na nossa cultura ocidental a gente não fez isso. Então, a preocupação era, as mulheres vão copiar esse comportamento e elas vão desprezar os seus maridos. Aí o rei falou que ela não se destituiu Vasti da posição de rainha. E aí passou o furor, ele ficou mais calmo, mais tranquilo. Aí ele lembrou de Vasti. E ele lembrou que ele estava sem rainha. Aí os sábios falaram, não, faz o seguinte, vamos procurar em todo o império aí as mulheres, as virgens mais belas, e aí tem um tempo aí de tratamento com elas, e depois o rei escolhe uma nova rainha. Então trouxeram as mulheres belas, as virgens, e no meio delas a Hadassa, que é Esther. E ela, depois das mulheres, de um tempo lá de preparo, o rei se agradou dela e ela foi feita rainha. Então isso, o inicinho, Só que depois, essa nova rainha, que tinha sido criada por Mordecai, seu primo, não tinha nem pai nem mãe, ela que ainda não havia dito, que era de origem israelita, começa a acontecer algo dentro do reino. Ela fica como rainha um tempo, normal, mas começou-se a se levantar uma trama para destruir todos os judeus. Por quê? Havia um general, segundo no trono, abaixo da Assuero, tinha um homem chamado Amã. E Amã não gostava dos judeus, e algo começou a acontecer que fortaleceu no coração dele esse ódio, que Mordecai, o primo de Hadassa, ele, quando o Amã passava, todo mundo se ajoelhava, tirava o seu chapéu e se curvava, e ele não fazia isso. Ele não se curvava diante de Amã, porque ele não reconhecia ele como um soberano, como alguém que ele deveria se curvar. E aquilo foi alimentando o ódio de Amã. Amã, então, trama e faz com que o rei assine um decreto de que em tal dia todo mundo se levantasse contra os judeus para matar os judeus. O rei não sabia que a esposa dele, que a rainha, era de origem judaica. Então,
Mordecai fica sabendo, o povo chora, rasga as roupas, pano de saco, poeira na cabeça. E aí Mordecai fala com Esther: olha, não pensa que porque você é rainha você vai escapar, não. Então você faz o favor de clamar aí ao rei. Ela clama ao rei, nós vamos entender aqui um pouco melhor tudo que aconteceu. Então o rei não podia revogar o seu decreto. Então ele cria outro, de que naquele dia os judeus poderiam pegar em armas para se defender, para defender a própria vida. E o que acontece? Aquele homem que era o segundo no trono, ele é morto, e aquele que ele odiava é exaltado ao seu lugar, e o povo de Israel consegue se livrar dos seus inimigos, vencer aqueles que queriam destruí-los, e Mordecai termina sendo exaltado no reino, como nós vimos no versículo ali. Então, é basicamente a história, mas eu gostaria que nós tivéssemos atenção em alguns detalhes, justamente por aquilo que eu falei da providência de Deus, em alguns pequenos pontos, em coisas, irmãos, desprezíveis aos nossos olhos. Eu não sei se os irmãos, eu sei que todos nós já passamos por isso, mas não sei se alguém aqui vai lembrar de alguma situação tão pequena, poxa, eu encontrei com alguém na rua e resolvi um problema. A providência de Deus está a todo momento nas pequenas coisas. E como que nós vamos ver isso? A partir da estrutura do livro de Esther. Primeira parte do livro de Esther é o rei Assuero tomando Esther como rainha, capítulo 1 até o capítulo 2. Assuero, destitui Vasti por causa daquilo que ela fez. Esther é aprovada pelo rei como uma nova rainha, ainda sem mencionar a sua origem. Aí no final do capítulo 2, existe uma história que parece que ela está um pouco desconectada, mas é porque ela vai servir de pivô. Aquilo que acontece antes vai ser ligado com o que acontece depois, a partir dessa história. O que nós vemos no final do capítulo 2? Mordecai está sentado num lugar e ele não fez nada. Chegaram perto dele 2 homens que eram servos do rei, e esses homens começaram a conversar, e Mordecai está ouvindo a conversa. E esses homens começaram a tramar, matar o rei. Eles eram servos próximos do rei, e começaram a tramar uma traição e o assassinato do rei. Mordecai estava o quê? Sentado no lugar certo, na hora certa. Ele ouviu, ele comunicou ao rei, isso foi levado ao rei, aqueles servos foram mortos, e isso foi escrito no livro das crônicas do reino. Ou seja, na história lá do reino foi registrado. Mordecai avisou e tal. Beleza, acabou. Ficou no passado isso. Veja, uma coisa que Mordecai não procurou nada, mas a providência de Deus levou ele a ouvir essas coisas e delatar aquilo que aconteceu. Então, é interessante também que se ele estava no lugar onde ele deveria estar, Vasti não estava no lugar que ela não deveria estar. Aliás, não estava onde ela deveria. O texto não diz por que ela não se apresentou diante do rei. Simplesmente ela não quis. Se ela atende ao rei, humanamente falando, era o final dos judeus. Porque o que ia acontecer é que eles seriam mortos, eles seriam exterminados. Mas pela providência de Deus, ela não atendeu, e pela providência de Deus, Mordecai estava naquele lugar. Então a primeira parte do livro é isso, essa trama toda entre Vasti e o assassinato do rei. A segunda parte do livro, nós temos ali o capítulo 3 e o capítulo 4. Do início do capítulo 3 ao final do capítulo 4, nós temos Amã sendo promovido a segundo do reino. Só que o orgulho dele fica ferido e ele passa a odiar ainda mais os judeus por causa de Mordecai. E aí ele faz com o rei um decreto, leva um decreto para o rei assinar, instituindo a morte dos judeus em certo dia. Então, sem o rei saber de nada, ele diz ao rei que aquele povo estava se levantando, aquele povo poderia ser um problema no reino, e então ele já leva ali o decreto pronto, né? É muito comum isso hoje em dia, né? Prefeito, governador assina muita coisa que nem foram eles que produziram. Às vezes passa no meio coisas ali que eles nem sabiam, porque é produzido por uma equipe de assessores e eles só assinam. Então é isso que aconteceu. E Mordecai então traz ao conhecimento de Esther o plano de Amã. E ele fala: olha, você precisa interceder pelo povo. Ela diz: olha, eu não posso, porque se eu entrar na sala do rei
sem ser chamada, mesmo sendo a rainha, eu posso me condenar à morte. O rei pode me condenar à morte. E ele fala, olha, então você que sabe, mas não pense que porque você é rainha, você vai escapar também não. Essa é a segunda parte do livro, até o capítulo 4. O livro de Esther, irmãos, tem capítulos muito pequenos, muito simples da gente fazer uma leitura breve, né, do livro. Em terceiro lugar, nós temos a terceira parte, que é a morte de Amã e a exaltação de Mordecai, capítulo 5 a capítulo 8. Aqui começa toda a trama que foi levantada e onde nós vemos a mão de Deus atuando. Esther agrada o rei e oferece um banquete para ele e para Amã. E Amã se sente assim, né? Foi convidado para um banquete pela própria rainha, e ele vai. Homenagem, você é homenageado. Aí a rainha fala assim, se eu alcancei aqui favor do rei, eu queria que vocês viessem num segundo banquete. A gente pensa, mas estranho, por que marcar um segundo banquete? A questão é o que acontece entre o primeiro e o segundo. Amã fala assim, eu estou nas graças do rei. Aí a esposa e os amigos falam assim, sabe o que você podia fazer? Constrói uma forca bem grande para pendurar Mordecai nela. Aí ele vai pensando aquilo, e ele começa a planejar, e ele começa a ir pro palácio, pensando em falar isso com o rei. Irmãos, olha a providência de Deus nos segundos, porque o texto é muito claro em dizer que ele está lá pensando nessas coisas e vai falar com o rei. O que está acontecendo ao mesmo tempo? O rei foi dormir e perdeu o sono. O rei está lá, vira para cá, não consegue dormir. Aí ele chama um funcionário lá e fala assim, aqui, pega alguma coisa para ler aí para mim, para eu ver se eu pego no sono. Aí o que pegaram? O livro das crônicas. E o que leu para o rei? Justamente a parte que diz que 2 servos estavam tramando a sua morte e Mordecai foi quem livrou o rei. E ele está pensando isso, e Amã está vindo. Eu vou falar com o rei para a gente enforcar Mordecai. Quando Amã entra, irmãos, quem leu aí Esther há pouco tempo vai lembrar disso. Quando ele entra diante do rei para falar isso, vamos enforcar Mordecai, o rei faz uma pergunta para ele primeiro. Amã, o que a gente poderia fazer para alguém que o rei quisesse honrar? Aí o que ele pensa? Vai me honrar. Aí ele fala aquilo que ele gostaria que acontecesse. Olha, rei, para honrar alguém, tem que vestir com a roupa do rei, pôr o anel do rei no dedo, sentar no cavalo do rei e passar no reino todo, pôr a coroa e passar no reino inteiro fazendo assim. É isso que o rei faz com quem ele quer honrar. Aí o que o rei fala para ele? Então você vai fazer isso tudo com Mordecai. Eu quero honrar Mordecai. Imagina o orgulho ferido. Aí ele vai, faz tudo aquilo, e aí a esposa dele fala para ele, fala assim, olha, se é assim que está acontecendo com Mordecai, a coisa vai ficar ruim para você. Beleza, chega no jantar, Amã diante da mesa, o rei, e o que a Esther diz? Olha, esse decreto tal é para Mordecai, é para matar o meu povo, porque eu sou de Israel, eu sou do povo de Israel. O rei sai, lembra que eu falei no início que às vezes um tropeção é providência de Deus? O texto diz que o rei sai e vai para uma outra sala irado contra Amã. Quando ele volta, Amã vai, não sei se em direção ao rei, ele tropeça e cai onde? Em cima de Esther, no divã onde ela estava. Quando o rei chega e vê Amã caído em cima dela, ele pensa, será que até abusar da rainha ele está pensando em fazer? E ele decreta que ele fosse enforcado. Aí lembra da forca que ele construiu? Um servo diz assim, lá na casa dele tem uma forca que ele construiu para Mordecai. O rei fala assim, pois bem, pode enforcar Amã na forca que ele mesmo construiu. Irmãos, é um tratado sobre a providência de Deus, nos mínimos detalhes. Sabe quando essa semana, só para dar um breve exemplo, essa semana nós fomos a São Paulo num congresso, e na segunda-feira os irmãos viram no jornal o que a chuva fez aí na estrada, né? Aquelas chuvas de pedra ali pro lado do sul de Minas. Um pastor amigo nosso, o carro dele estragou, de tanta pedra que caiu em cima do carro dele, teve que ser rebocado. Nós passamos no lugar 30 minutos antes, 40 minutos antes.
Então, se atrasa meia hora para sair de casa, se uma parada tem uma meia hora a mais do que deveria, se vai um pouco mais devagar, se vai um pouco mais rápido. Irmãos, é a providência de Deus cuidando a todo momento. Deus me livrou, não livrou esse pastor amigo meu, porque Deus tem os propósitos dele. Mas a cada segundo, a cada movimento, a cada coisa que acontece, é Deus que está no controle. É por isso que quem teme ao Senhor não tem motivo de ter medo, de temer os homens, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então aqui nós vemos a providência de Deus. Enquanto Amã planeja matar Mordecai, Deus faz o rei querer honrar Mordecai. Amã se apresenta diante do rei e por causa de uma queda ele perde a sua vida, é condenado. E já tinha uma forca pronta para colocá-lo. Essa é a terceira parte. Nós chegamos então na última parte, que é o capítulo 8, versículo 3, até o capítulo 9, versículo 32, que é quando, por causa de tudo isso que aconteceu, não foi por acaso, tudo isso, do capítulo 1 até o final do capítulo 7, por que tudo isso aconteceu? Para que o rei promulgasse um decreto, possibilitando aos judeus que se livrassem. Isso não aconteceria se Vasti não tivesse recusado, isso não aconteceria se Esther não tivesse sido escolhida, isso não teria acontecido se Mordecai não tivesse escutado a trama contra o rei, isso não teria acontecido se Amã não tivesse querido matar Mordecai, isso não teria acontecido se o rei não tivesse perdido o sono, isso não teria acontecido se Amã não tivesse caído em cima da rainha, isso não teria acontecido se ele não tivesse uma forca na casa dele. Por causa disso tudo, o rei fala: Esther, o que você quer? Revoga esse decreto. Eu falo: não posso. Era um decreto dos medos e dos persas que não poderia ser revogado, mas eu vou fazer outro. Que nesse dia os judeus podem se armar e os judeus podem defender a sua vida. E o que nós vemos no texto é que os judeus são salvos, eles destroem os seus inimigos, pegam os despojos para si e é então instituída a festa do Purim. Então o livro todo é para explicar isso. Por que a gente comemora a festa do Purim? Por tudo que Deus fez, pela providência de Deus em salvar o seu povo. Por favor do rei, exatamente. Sim, sim. E a oração é aquela velha pergunta, né, parecida que as pessoas fazem, né? Ah, se Deus já sabe de tudo, por que orar? É porque a nossa oração, ela faz parte da providência de Deus. Ela faz parte. Então Deus decidiu que a Aparecida vai crer no Evangelho. Só que faz parte da providência de Deus que pessoas orariam para isso acontecer. E que isso aconteceria em resposta à oração. Então, a oração, o nosso clamor a Deus, ele faz parte da providência. Porque, é como a gente viu ano passado na série de estudos sobre cosmovisão, que Deus ele não decreta apenas o final das coisas. Deus decreta os meios pelos quais as coisas vão acontecer. São decretados por Deus. Então, se nós oramos e alguém é curado de uma doença, estava no decreto de Deus não somente a cura, mas o meio pelo qual Deus iria curar, que seria atender o pedido do seu povo. Por isso que nós devemos orar, por isso que nós devemos nos colocar diante do Senhor, porque nós estamos incluídos na providência de Deus. Irmãos, não é interessante que às vezes nós somos levados a orar por coisas que antes nós não nos preocupávamos, ou por pessoas que a gente às vezes não tem assim aquela ligação, de repente a gente começa a orar, de repente a gente pede por coisas e Deus nos responde? É porque isso fazia parte do decreto de Deus. Por isso que devemos ser sensíveis à ordenança do Senhor de colocarmos diante dele todas as coisas em oração. Porque quando Deus responde à oração, mesmo sabendo que ela foi decretada por ele, é para nosso aprendizado. É para nós aprendermos a depender do Senhor. É para nós aprendermos que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E dois exemplos que me vêm à mente aqui, que eu tenho certeza que todos nós já experimentamos algo parecido. Porque a gente pede por coisas grandiosas, não pede, irmãos? Ah, isso aqui
isso aqui eu não consigo fazer nada. Mas eu já passei por duas situações, entre várias, né? Eu lembrei de duas aqui agora, de coisas tão simples, que eu fiz orações rápidas assim, e Deus respondeu. Teve uma vez no seminário, que o professor ele dava nas disciplinas dele questionários muito grandes para responder, e ele ia tomando as respostas na aula, ia dando nota. E era um professor muito severo. E o que aconteceu? Os seminaristas, muitos deles, começaram a pegar cópias dessas perguntas já respondidas de outras turmas passadas e começaram a só copiar. Só que eles fizeram isso assim tão... que eles começaram a copiar, o questionário estava errado, tinha assim, a resposta da 1 estava na 2, da 2 na 3, eles não perceberam e foram respondendo de qualquer jeito. Eu não copiei o questionário, mas eu também não respondi várias perguntas, porque eu não consegui não consegui tempo de pesquisar, na época eu trabalhava, era um questionário difícil, eu não respondi. Tinha uma pergunta, entre várias assim em branco, que a resposta era muito simples. Eu não lembro qual era a pergunta, mas a resposta era Confissão de Fé de Westminster. Aí eu olhava no computador assim onde estava o meu questionário, que monte de pergunta em branco, e aquela respondida. Quando o professor foi me fazer a pergunta, qual que eu ia responder, irmãos, eu falei ao Senhor, eu não copiei o questionário, mas eu também não fiz tudo não. Abençoa dele me fazer tal pergunta, pois Deus me respondeu na hora. André, fala a pergunta tal aí. Eu falei, Confissão de Fé de Westminster. Falou, muito bem. Era a única que eu tinha feito de várias. Parece uma coisa besta, né, irmãos? No entanto, esse tipo de coisa, para mim, no momento, me livrou de parecer ao professor que eu tinha sido mais um dos que tinham copiado as respostas. E eu me lembro de uma vez no primeiro grau ainda, hoje não chama primeiro grau, né? Mas na época do primeiro grau, o professor me falou assim, André, me fala a pergunta tal. Rapidinho, irmãos, eu fiz assim, aí foi o contrário, era uma que eu não tinha feito. Eu tinha feito, era o português, o professor Cordeiro. André, a pergunta tal, rapidinho eu falei assim, ai Deus, essa não, porque essa eu não fiz. Ele falou assim, não, essa não, fala você me fala a próxima. E eu falei a próxima. Irmãos, olha só, hoje, eu olhando 37 anos, 20 anos depois dessas coisas, eu olho para mim, para o passado, eu falo assim, uma coisa muito simples para um menino na sala de aula orar e pedir a Deus. No entanto, para alguém de 12 anos, fazer uma oração dessa e ser respondido, isso é edificação, isso amadurece. É Deus tratando de acordo com a maturidade da época, ensinando que Ele responde orações. Então, a oração, ela deve fazer parte da nossa vida, nas grandes coisas, nas pequenas coisas. Apareceu um negócio no meu exame lá que é terrível. Eu estou com um nariz ruim aqui que não melhora e está me atrapalhando a trabalhar. Por que eu oro por uma coisa e não oro pela outra? Se Deus tem poder para responder as duas. Então, a nossa oração, né, como foi lembrado aí pela Aparecida aqui no livro, ela faz parte da providência de Deus para Ele agir. Esther foi livre, né, pôde chegar livremente diante do rei, porque os judeus estavam jejuando, as servas dela estavam jejuando e ela estava jejuando. E a gente não pode negligenciar o valor da oração e do jejum também. Diga. A oração é o que a Bíblia diz, né? Pode muito, por sua eficácia, a súplica do justo. E assim, a gente precisa aprender muito mais sobre oração, né, irmãos? E exercitar muito mais, né? Porque se nós entendermos muito bem e crermos que quando nós oramos, nós estamos falando com o Deus que detém todo o poder no céu e na terra, e que Ele disse para nós orarmos, porque Ele responderia, nós oraríamos muito mais, e nós veríamos a ação de Deus muito mais diante dos nossos olhos. Sim. Sim. Ele nos leva a orar
entrega a Cristo que intercede por nós, né? E é por isso que Jesus diz que quando nós oramos, o Pai vai atender. Mas quando? Quando nós orarmos de acordo com a vontade dele. Mas como que a gente vai orar de acordo com a vontade dele? É para isso que tem o Espírito. O Espírito nos leva a orar segundo a vontade de Deus. É por isso que nós nos vemos orando diferente de, às vezes, alguns outros crentes. Quando a gente vai visitar um enfermo, ou quando tem alguém no hospital, a gente sabe que Deus pode curar, mas a gente sabe que Deus pode não curar também, porque Ele é soberano para as duas coisas. Ele não é soberano só para curar, Ele é soberano para não curar. Então nós oramos de acordo com a vontade de Cristo. Seja feita a tua vontade para a glória do teu nome. Isso é uma oração com fé. Às vezes a gente pensa que orar com fé é só pedir para Deus curar, né? Não, isso não é orar com fé. Orar com fé é confiar que Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Isso é orar com fé. Tem um amigo meu, ele está com a esposa numa situação de saúde muito difícil. E há algumas semanas atrás, um outro amigo ligou para ele e falou assim: olha, você tem que ter fé que Deus pode curar a sua esposa. E ele falou assim: olha, eu tenho fé. Eu acho que Deus não vai curar ela, mas eu tenho fé. O que ele quis dizer com isso? Ele sabe que Deus tem poder para curar, mas a fé não reside nesse ignorar da providência. Ele falou assim: olha, pelo que eu estou vendo acontecer, eu acho que Deus não vai curar, ainda que eu tenha fé. Então a fé não é naquele sentido de fechar os nossos olhos para a realidade. A fé é confiar em Deus que as coisas vão caminhar segundo o seu propósito, e que o propósito dele é o melhor, independente de qual seja. Sim? Sim. Eu já falei isso algumas vezes quando a gente trabalha com a questão da fé. É porque para muitos crentes, irmãos, e às vezes para nós, às vezes nós vivemos assim também. Fé é a mesma coisa de pensamento positivo. O que o mundo fala de pensamento positivo? Quanto mais você desejar alguma coisa, mais vai acontecer. Olha, você tem que desejar só coisas boas para que só coisas boas aconteçam com você. Quer alguém que pensou e desejou mais coisas boas do que Jesus? Não precisa falar qual foi o final, precisa? Crucificado. Então, às vezes as pessoas pensam que fé é esse energizar das coisas que vai acontecer. Então, ó, quanto mais você vai tendo fé, você vai tendo fé, você vai tendo fé, seu filho vai ser curado. Não, irmãos, isso não é fé. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo, e pensamento positivo não existe. Não funciona para mudar as coisas. Fé é a convicção de que Deus cura se Ele quiser e cura se Ele não quiser, e não cura. E se Ele não curar, Ele é Deus santo e justo e perfeito do mesmo jeito, do que se Ele curar. Então, quando nós oramos assim: Senhor, cura, mas seja feita a Tua vontade, isso não é falta de fé, não. Eu já ouvi crente falando que isso é falta de fé. Ah, não tem que falar, não, tem que falar que é para curar. O que a gente quer, mas o que a gente quer não tem que ser a nossa vontade, tem que ser a vontade de Deus. Se quer que eu passe anos com problema de coluna, se é a vontade de Deus, eu vou fazer o quê? Eu tenho que me alegrar no Senhor e na sua vontade. Não é isso que Paulo fez? Paulo se alegrou com o espinho que ele tinha na carne, que o Senhor não tirou, esbofeteava ele, maltratava ele. Foi a vontade de Deus e ele confiou na soberania de Deus. E isso é fé, é convicção, é certeza de que Deus está conduzindo todas as coisas. Diga isso aí. Sim, exatamente. Exatamente. Às vezes a gente, às vezes a gente lê e acha que eles entraram na fornalha já sabendo que ia sair, né? Não, eles entraram achando que ia morrer, ué. Deve ter despedido, chorar, né? Foi bom, mas Deus quis. Isso é confiança no Senhor. É saber que Ele é soberano para uma coisa e soberano para outra coisa também, né? Sim.
Silas, é resultado do pecado em nós, a incredulidade. Porque, veja bem, pode acontecer duas coisas. Primeiro, não crer na soberania de Deus, ou não compreender biblicamente o que é a soberania de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Se você perguntar aos crentes que creem que a pessoa pode perder a salvação ou que ela pode conquistar por si mesma a salvação, se você perguntar para eles, Deus é soberano? Eles vão dizer que sim. Ainda que eles creiam que existem coisas que não estão debaixo do controle de Deus. Eles vão dizer o seguinte: eu creio que Deus é soberano e que na soberania dele, ele escolheu ter coisas que ele não controlaria. Isso é uma heresia, mas isso é resultado de uma falta de compreensão do que é a soberania de Deus. Não é necessariamente falta de fé na soberania de Deus. Ao passo que existem aqueles que não creem de fato na soberania de Deus, que existem coisas que estão soltas aí, e que Deus abriu mão de mexer, e a gente é que tem que tocar o barco. Então, ambas as coisas, ainda que em situações diferentes, elas são resultado do nosso pecado. Porque, é como eu falei no início, a gente pode professar a soberania de Deus, mas em determinada situação, quando a gente perde o sono por causa de ansiedade, é pecado, porque a gente não está confiando em Deus. E não é que, onde está aí o grande problema do pecado? Não é que a gente está deixando de confiar em Deus e confiando em nada. É porque, via de regra, a gente deixa de confiar em Deus para confiar em nós mesmos. Ou a gente deixa de confiar em Deus para confiar em outros. Entendeu? Então, eu vou fazer uma cirurgia no coração amanhã. Não estou falando que a gente não vai dormir preocupado com isso, tá, irmãos? Obviamente. Mas assim, se a minha ansiedade for medo, é porque eu não estou confiando em Deus, eu estou confiando ou no médico, ou estou confiando em mim. Então isso é pecado, porque a gente deixa de entender que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele é soberano. Agora, é aquele pecado que faz parte da nossa vida. A gente vai ter que lutar com ele até a gente morrer. É claro que na nossa santificação, no nosso amadurecimento espiritual, isso vai se tornando menor. Pelas experiências a gente vai aprendendo a confiar mais em Deus, mas eventualmente nós vamos ter que lidar com isso. Eu lembro daqui quando Jesus chegou diante de um pai, e o pai falou assim: cura meu filho, porque o demônio fazia isso com ele. Aí Jesus fala com ele: você tem que crer. Ele fala duas coisas muito interessantes. Ele fala assim: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Então ele crê, mas ao mesmo tempo ele reconhece que a fé dele é capenga, e ele vai desconfiar algumas vezes. Assim somos nós, a gente crê. E tem um livro, irmãos, todo crente devia ler. É um livro que chama Estudo no Sermão do Monte, do pastor Dr. Martin Lloyd Jones. Um livro grandão assim, mas um livro fantástico sobre o Sermão do Monte. Aí o Martin Lloyd Jones, nesse livro, ele diz o seguinte: que a nossa fé e a nossa incredulidade, elas são vistas muito claramente na nossa vida em coisas muito distintas, onde a fé seria o fundamento para não haver incredulidade. O que ele quis dizer é o seguinte: nós aqui, que somos salvos, que cremos em Jesus, eu creio que quando nós deitamos e pomos a cabeça no travesseiro, a gente não fica inquieto por causa da salvação. A gente deita e dorme tranquilo, por causa de Cristo. Isso é uma fé, isso é uma convicção. Eu não deito pensando assim: poxa vida, será que amanhã eu vou perder minha salvação? Será que amanhã eu vou fazer alguma coisa grave e eu não estou salvo mais? E tal. A gente não tem isso, porque a gente crê em Jesus. Só que a gente perde o sono por coisas muito menores. Um vestibular, um exame da autoescola, vou fazer um exame, o resultado do exame, o filho que vai fazer uma viagem. Então, nas grandes coisas, que é a salvação da nossa alma, a gente descansa em Deus tranquilamente. Só que nas pequenas coisas, a gente se inquieta. Então ele mostra uma fé viva, mas a incredulidade produzida pelo pecado, onde essa fé deveria ser o sustento disso. Se Deus preocupou com a minha eternidade, Ele não vai preocupar com a minha prova amanhã? Se Deus preocupou com a minha eternidade, Ele não vai cuidar na viagem que eu vou fazer amanhã? Se Deus cuidou, enviou seu Filho para que eu não vá para o inferno, Ele não vai cuidar da minha saúde? Entendeu? Então na nossa vida nós vemos isso.
a fé viva em Cristo nas grandes coisas, mas em pequenas coisas a gente demonstrando essa nossa fragilidade em crer, mas que essa fé deve sustentar a nossa incredulidade. Aí, tá vendo? Então, a gente tem que aprender isso, né? A descansar na vontade do Senhor. E a gente faz isso muito, né, irmãos? Quem aqui nunca tentou manipular Deus, né, emocionalmente? A gente faz isso, porque a gente tem dificuldade de crer na vontade de Deus. Ah, mas eu vou orar para a cirurgia aqui, mas como que eu morrer na cirurgia vai ser vontade de Deus? É a vontade de Deus. É a boa, perfeita. Aliás, é um jeito bom de morrer, né, Aparecida? Nem vê, nem vê. Apagadão, já foi mesmo, já apagou. Mas é a providência de Deus. Irmãos, é isso que a Bíblia chama de fé. É isso que a Bíblia chama de fé. É crer em Deus. Fé não é crer que Deus vai fazer a nossa vontade. É crer que a vontade de Deus é o melhor. E isso é fé. Diga. Sim, é isso. Isso é fé. É a gente confiar em Deus nos caminhos que Ele escolher para nós, né? E deixar de fazer isso é pecado, é incredulidade. Por isso que a gente fica ansioso, tem gastrite, um monte de coisa aí, por não confiar no Senhor. Diga. Sim, sim. Então, a gente acha que fé é a gente ser livre da aflição, não é? Não. Ser fé é encarar a aflição e falar assim, deixa eu ver o que Deus vai me ensinar, né? Diga. Sim, nada. Exatamente. Nada muda, né? Nós não mudamos nada assim pela nossa força. A gente dá uma guinada na história, assim, não, isso não vai acontecer, né? A gente tem que confiar no Senhor. Irmãos, caminhando, aí o capítulo 10 só é um epílogo ali, são 3 versículos, encerrando o livro de Esther. Qual que é a mensagem do livro, né? O tema central é a providência de Deus para a libertação do seu povo. Então, o livro apresenta alguns contrastes, né, no seu decorrer. Eu sugiro aos irmãos que façam a leitura desse livro essa semana, é bem gostoso de ler. A rejeição de Vasti e a aceitação de Esther, o jejum de tristeza e o banquete de alegria, o plano para matar e a morte que vem pelo próprio plano, a rejeição de se prostrar e o governar no lugar, o povo de Deus em risco, o povo de Deus liberto, são contrastes que o livro vem trazendo, sempre apontando para a providência de Deus. Então, qual que é a mensagem aqui do livro, do ponto central? É a seguinte: o povo de Deus possui inimigos, é o que o livro de Esther está mostrando aqui, que procuram a destruição do povo de Deus.
Entendam isso, irmãos. O povo de Deus sempre terá inimigos. Sempre. Mas a gente tem que lembrar do que Jesus diz, que Paulo vai dizer em Efésios, que a nossa guerra não é contra sangue, carne e sangue. Ou seja, as pessoas não são inimigas pessoalmente nossas. O inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, é inimigo do Evangelho. Então, quando a gente vê toda essa trama para exterminar o povo de Deus, não é porque eles não gostavam dos judeus e gostavam dos egípcios, é porque exterminar o povo de Deus era uma trama maligna para encerrar a linhagem do Messias. Então, toda tentativa de extermínio no Antigo Testamento não tem outro motivo senão interromper a linhagem messiânica, interromper de onde viria o Messias. E o Novo Testamento é a mesma coisa. Os inimigos da igreja, eles não são inimigos pessoais assim, não é porque o cristianismo é uma religião ruim e as outras são melhores. É um ódio maligno contra o Evangelho, e contra a verdade do Evangelho, e contra aquilo que glorifica a Deus. A igreja, irmãos, vivendo como igreja, ela é a imagem de Cristo nessa terra. Ela lembra aquilo que Deus é, e o pecado, e o diabo, e os incrédulos odeiam a Deus. Então, a igreja sempre terá os seus inimigos, não inimigos pessoais. É por isso que tem inimigo de igreja que é inimigo com razão. Porque tem igreja que não reflete quem Deus é. Tem igreja que extorque, é isso? Extorsão, né? Extorque os outros. Tem igreja que incomoda o vizinho com barulho até 3 horas da manhã. Tem igreja que faz o mal e adquire inimigos. Mas esses inimigos são pessoais, por causa das falhas. Agora, a igreja de Cristo, no geral, ela levanta inimigos contra si, porque ela é a imagem de Deus. E o homem natural, os ímpios, o Satanás, eles odeiam tudo que lembra ao Senhor, tudo que é a imagem de Deus. Então a igreja sempre terá inimigos. E os inimigos da igreja são poderosos. Os inimigos da igreja, eles são mais fortes do que nós, do que a igreja, do que os crentes. O mundo é mais forte que nós, o diabo é mais forte que nós, o pecado é mais forte que nós, eles são mais hábeis no seu pecado, eles são mais ágeis em tramar o mal, em executar o mal, eles são muito melhores do que nós. Os inimigos são mais fortes do que o povo de Deus. Só que o povo de Deus tem o próprio Deus, é o que eles não têm. Então, aliás, Moisés vai dizer isso em Deuteronômio: vocês vão habitar em casas que não construíram, vocês vão plantar vinhas que vocês não coisaram, vocês vão viver numa terra que vocês não cuidaram, e vocês vão entrar lá e vão lembrar que foi o braço do Senhor que trouxe vocês, e não foi vocês. Então, o livro de Esther mostra isso. As tramas dos inimigos do povo de Deus, são mais fortes que o povo de Deus. Só que Deus luta em favor do seu povo. É por isso, irmãos, que a igreja não tem o que temer. A igreja não tem o que ficar com medo. Nós estamos aí à vista de eleições e temos que orar. Falamos aqui da oração, né? Temos que orar, temos que agir de maneira correta, votar direito, pensar e tal. Agora, se as coisas não saírem do jeito que a gente está pensando e querendo, e se surgir um governo que vá contra o Evangelho e até promova algum tipo de perseguição, irmãos, o nosso Deus é mais forte que qualquer governo. Os governos vão até onde Deus permite e não passam de onde Deus não permite. Isso é ter fé. Então, ter fé não é simplesmente confiar que Deus vai pôr lá quem a gente quer. Ter fé é saber que independente de quem esteja lá, o Senhor governa, o Senhor cuida da igreja e Ele é mais forte que os inimigos da igreja. Essa é a mensagem do livro, a providência de Deus em favor do seu povo contra os inimigos do seu povo. E como que nós vemos o Evangelho no livro? Simples. Veja bem, não tem nenhuma alusão ao Evangelho no livro de Esther, não tem nenhuma promessa a ser cumprida em Cristo, sequer tem a menção de Deus no livro. Mas o livro é o Evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso? O Evangelho é a história do Purim, da festa do Purim. O Evangelho é a providência de Deus para a libertação do seu povo. Oração também. O livro é uma demonstração, ainda que embrionária, do Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo se encarnar, obedecer à lei de Deus, experimentar os castigos do nosso pecado, morrer, ser sepultado, os inimigos comemorarem, acharam que venceram,
mas ele ressurgir dos mortos e subir ao céu, enviar o Espírito e nos fazer igreja. Isso é o Evangelho, nos libertar do pecado, da morte de Satanás e do inferno. O Evangelho é aquilo que a festa do Purim comemorava. Assim, quando nós lemos o livro de Esther, nós temos que entender que é isso que Cristo fez por nós. Cristo, aqui alguns vão falando que Esther é um tipo de Cristo, ou Mordecai é um tipo de Cristo, não interessa quem é o tipo de Cristo aqui, se algum deles é, mas o fato é que a providência de Deus no livro de Esther é a providência de Deus no Evangelho. Irmãos, tudo estava caminhando para a nossa desgraça, mas na plenitude dos tempos, no tempo exato determinado por Deus, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da maldição da lei e nos salvar. Então, o Evangelho está presente. 3 aplicações rápidas para nós aqui, para a gente encerrar. O povo de Deus, como eu falei, a gente tem que saber, irmãos, está constantemente sob ataque. O povo de Deus pode não estar constantemente sob perseguição, mas sob ataque, com certeza. O mundo sempre está tentando nos desvirtuar da palavra de Deus, do caminho do Senhor, constantemente. Se nós não estamos percebendo isso, a hostilidade do mundo com o povo de Deus é porque talvez estejamos muito envolvidos com o mundo. Aliás, hoje nós vamos ver isso no sermão, na história de Sansão. Estar envolvido com o mundo atrapalha a gente a ver o mundo como hostil, como um ambiente hostil a nós. Mas o povo de Deus está sempre sob ataque. Só que, em segundo lugar, até esse ataque está sempre no controle de Deus. Até esse ataque está debaixo da providência de Deus, porque Deus tem o propósito de se revelar grande aos olhos do homem. E Deus tem o poder, tem o propósito de mostrar que a igreja é frágil, mas serve a um Deus poderoso. E em terceiro lugar, Deus sempre preserva o seu povo. Sempre, irmãos, sempre. Ah, mas o fulano lá morreu por causa do Evangelho. Deus o preservou, porque ele não foi para o inferno, porque ele foi para a glória. Ah, mas a igreja em tal lugar está sendo perseguida, os crentes estão sendo presos. Deus sempre preserva o seu povo, porque nenhum escapa das mãos do Senhor. Lembra que Jesus falou? Vocês não têm que ter medo de quem mata o corpo, vocês têm que ter medo de quem tem poder de lançar a alma no inferno, que é o próprio Deus. Então os inimigos, irmãos, podem nos matar com requinte de crueldade, mas não tem poder de nos lançar no inferno, porque o Senhor preserva até o fim o seu povo. Amém, irmãos?